Meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado,
Joga por terra, Jesus Cristo, Jesus amado. Todo impedimento, meu Deus, toda barreira, toda muralha. Vai quebrando todo jugo, meu Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Multiplica, meu Deus, meu Pai. Multiplica, Deus poderoso, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Já me falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já me falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, meu Deus, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, meu Deus, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que crê. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Derrama maravilha, Senhor, manda poder. Poder de Deus é fogo pra queimar pecado. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai transformado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão. Glorificar a casa do Senhor. Deus abençoe você que aproveitou. Hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Irmão, abre sua Bíblia lá, 1 Samuel. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler 1 Samuel diante, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel. Glória a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus 12 talentos são pra te servir, meus 12 preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra
completar, até que o mundo possa ver tua glória nos cobrirá. Amém, querido? Primeiro Samuel adiante. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Leia para mim, Thaís. Fazendo um favor. Glórias a Deus. Primeiro Samuel adiante. Glórias a Deus. Isso. Glória a Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tobo, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ófnis e Filéia, e dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque eu amava a Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril, e a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor o tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam. Depois de comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, querido? Amém. Pode se aceitar junto com as mães e a aqui, igreja, nós sabemos aqui, já conhecemos a passagem de Ana, né, de Penina, nós já sabemos o que aconteceu, né? Glórias a Deus. Olha o que está o perigo aí, né, igreja? Nós prometer as coisas para Deus, né? É verdade. Glórias a Deus. Às vezes, quantas pessoas prometem tanta coisa para Deus e não faz, não é assim? Glórias a Deus. Promete, faz promessas para Deus, né? Glórias a Deus. Mas não cumpre com aquilo que falou com Deus, né? Glórias a Deus. E Ana, o sonho de Ana era ter um filho, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E Ana, então, ela lutava para conseguir um filho, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas Ana, aleluia, nós sabemos que a mágoa de Ana era fechada, né? Não tinha como Ana que o filho era só mesmo um milagre de Deus, né? Glórias a Deus. Mas Ana continuou buscando a Deus. Ela não desistiu, glórias a Deus, do teu desejo. Aleluia. Que era o desejo que ela tinha no coração dela, para ser mãe, né? Glórias a Deus. Às quantas mulheres têm desejo de ter um filho, não pode e não consegue ter um filho, mas esquece de buscar a Deus, esquece de conversar com Deus e sabendo que Deus tem poder de dar um filho para ela, né? Glórias a Deus, aleluia. E Ana ali, aqui tem uns nomes complicados, que ali não dá para falar, né? É isso falou, mas eu não falo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E Ana ali, ela continuou então insistindo em buscar a Deus, né? Glórias a Deus, enquanto Penina tinha seus filhos, né? Ele dava risada de Ana, né? Ficava dando puxa-carrice, né? Na cara de Ana, né? Glórias a Deus. Irmão, não é diferente, porque às vezes as pessoas,
todo dia na igreja, vai todo dia para lá, vai todo dia para cá, e nada muda, né? Não vejo situação nenhuma mudando, está tudo do mesmo jeito, continua a mesma coisa, não vejo mudança, não vejo diferença, não vejo transformação, né? Glórias a Deus. Quantas pessoas não falam isso, aleluia, glórias a Deus, aleluia, mas tudo tem um tempo certo para Deus trabalhar sobre a vida, né, de cada um, aleluia. E Deus trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Ele trabalha no dia que Ele quer, não é a hora que nós queremos, e nem um dia que é a hora que nós queremos, nem um dia que nós queremos. Tudo tem que ser no dia do Senhor, na hora da vontade dEle, né? Porque tudo é feito à vontade de Deus, aleluia. E tudo que nós colocamos na mão do Senhor e falamos para Ele, Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade de eu querer, Deus Ele responde a tua oração e Deus dá a vitória em nome de Jesus. E ali termina Ria de Ana, como Ria de Ana, né? Glórias a Deus. Na mente dela, eu creio assim, que na mente dela, Ana jamais ia conseguir ter filho. Então, na mente dela, ela achou que só ela que podia ser mãe. Jamais Ana ia ser mãe, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Às vezes, quando as pessoas estão buscando uma vitória, olha para você e fala: você não vai conseguir nada, pode parar, porque você não vai conseguir. Deixa de buscar, deixa de orar, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas é através da tua perseverança que Deus, aleluia, se agrada no teu coração, aleluia, e dá vitória, aleluia, glórias a Deus. E ali anda buscando, e Penina rindo, glórias a Deus, aleluia. Foi quando ele chegou, aleluia. E aí perguntaram para Ana, por que Ana, aleluia, né? Glórias a Deus, estava chorando, aleluia, glórias a Deus, estava magoada do coração, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas Ana não estava nem magoada, Ana não estava nem triste, a Ana só queria ter um filho, é só isso que ela queria, não queria mais nada, mas porque Ana namorava da maneira certa, aleluia. Mas o que a Ana colocou no teu coração, aleluia, eu creio que a Ana pensou com ela e com Deus e falou: Senhor, hoje eu vou subir para o teu templo, hoje eu vou mudar minha oração, hoje eu não vou orar mais da maneira que eu orava, mas agora eu vou orar fazendo a tua vontade e não a minha, aleluia. Porque quando a Ana estava orando pela vontade dela, Deus não movia as mãos, Deus não olhava para Ana, aleluia, porque Ana estava orando pela vontade dela e não pela vontade de Deus, aleluia, glórias a Deus. Mas quando Ana mudou a oração, ela falou para Deus que se Deus desse um filho para ela, aleluia, glórias a Deus, que todo tempo ele ia ficar na casa do Senhor, que ela não ia passar navalha sobre a cabeça dele. Deus se agradou da oração de Ana, aleluia. E aquela oração de Ana, Deus recebeu uma alegria, Deus recebeu um gozo, aquela oração de Ana, aleluia. Porque quando nós fazemos as coisas para Deus e dizemos para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer somente para ti e não para mim, Deus se agrada, Deus dá vitória, Deus dá o livramento, Deus dá a bênção, Deus faz resposta, Deus dá sinal e o nome dele é glorificado. Aleluia. E Ana mudou a sua oração, aleluia. Mas enquanto Ana estava orando, somente colocando, somente a vontade dela, o desejo dela, aleluia, mas não a vontade de Deus, aleluia, glórias a Deus, irmão. O que quer dizer? Que quando nós oramos e nós dizemos o nosso desejo, a nossa vontade, Deus ele não move a mão, Deus ele não move a mão para nos abençoar, Deus não move a mão para te dar vitória, mas quando você abre o teu coração diante de Deus, aleluia, orando ali,
5 anos, né, 6 anos, 10 anos, 11, 12, orando, mas não na vontade de Deus, na nossa vontade, e não no querer de Deus, no nosso querer. Nós nunca disse, Senhor, que seja feito a tua vontade e o teu querer. Aleluia. Nós simplesmente orando, entregando aquela oração para Deus, mas para a nossa vontade e não a vontade de Deus. Aleluia. E depois nós ficamos questionando com Deus, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu busco e nada acontece. Aleluia, glórias a Deus. Porque estamos orando de maneira errada, não estamos orando da maneira certa. Aleluia, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Esse dia do batismo no batismo do Renê, eu estava até comentando com os meninos no carro. Eu gosto muito de ver aquelas ficções, né, no celular. Aleluia, glórias a Deus, sobre a fé das pessoas, sobre a oração das pessoas, né, glórias a Deus, aleluia. E ali eu estava comentando com eles, né, glórias a Deus, aquele menino que chorava, que a sua mãe estava doente, só tinha ele e a mãe, disse que eu mais ninguém, e ele chorando, aleluia, e ele viu falar, aleluia, glórias a Deus, que Deus, aleluia, que fazia milagre, Deus é que curava, Deus é que dava vitória, e ele, aleluia, ele achava que tinha que comprar Deus, e ele pegou aquelas pequenas moedas e saiu perguntando para onde, para onde, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, glórias a Deus, ali muitos brigavam com ele entrava na loja, tudo vem de Deus, aleluia, mas não sabia o que estava passando, não sabia a situação dele, aleluia, glórias a Deus, até que ele chegou no Senhor e falou, o Senhor vem de Deus, e o Senhor falou para ele, mas por que você quer comprar Deus? Porque minha mãe está muito doente, está acamada e eu só tenho ela, aleluia, glórias a Deus, e aquele homem disse para ele, aleluia, glórias a Deus, Deus está em todos os lugares, Deus não é comprado, Ele está na sua casa, Ele está em todos os lugares, aleluia, a paz
Deus. E Deus, amém, aleluia. Ele ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. A oração de Ana chegou até o trono de Deus. A oração de Ana chegou, aleluia, com grande resposta no coração de Deus. Aleluia. E Deus se agradou daquela oração. E eu creio que ali Deus se colocou de pé pelaquela oração que Ana fez. Aleluia. Porque ela já fez acreditando. Ela depositou toda a fé que ela tinha. Glórias a Deus. Eu creio que ali, Ana, aleluia, simplesmente no coração dela, eu creio que ali ela falou: hoje minha oração vai ser mudada. Então hoje vai ser o dia do meu milagre. Hoje vai ser o dia da minha vitória. Hoje a minha história vai mudar. Aleluia. Deus vai mudar a minha história. Deus está mudando a história de crente nesse lugar. Deus está mudando a história de crente, aleluia, que acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais solução para o seu problema, pela tua situação. Hoje Deus muda a tua história. Hoje, aleluia, Deus veio uma resposta para a sua vida. Hoje Deus faz sinal para a sua vida. Aleluia. E mostra para você que só Ele pode fazer milagre na tua vida. Aleluia. Porque Deus é Deus de resposta. Deus é Deus de milagre. Aleluia. O que nós precisamos, que estamos precisando na nossa vida, é mudar a nossa oração. Aleluia. É mudar, muda o jeito que você ora. Aleluia. Não sei como que você ora. Aleluia. Não sei se você ora pedindo para que Deus entre com a resposta, pedindo para que Deus entre para dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. Eu não sei como que você está orando diante da presença do Senhor, mas uma coisa eu quero falar. Não sei se você está pedindo justiça, não sei se você está falando: olha Jesus, pega ele, pega ela, aleluia, esmaga, pega ele, aleluia, pode derrubar, pode ter que ter irmão que faça isso, viu, igreja? Tem irmão que faça isso, aleluia. Pede para Deus, aleluia, castigar o irmão. Pede para Deus, aleluia, judiar o irmão, tirar o emprego do irmão, botar a enfermidade do irmão. Porque eu já escutei muitas orações dessa maneira. Mas a nossa oração, ela tem que ser pura e sincera e de coração diante da presença de Deus. Aleluia. Uma vez eu estava no santuário, eu fiz muita campanha ali nas vigílias, mas é quando eu era a história. Nós fizemos, acho que 6 anos. 6 anos de campanha ali no santuário da vigília. Eu e ele Doralice. Glórias a Deus. Todo final de semana, de sexta-feira, nós estávamos lá. Toda sexta-feira. Aleluia. Foi 6 anos de igreja. O tempo que o missionário era vivo. Aleluia. E eu lembro que tinha uma mulher perto de mim orando. E ela estava orando baixinho, ela estava orando alto. E ela pediu para que Deus matasse o vizinho. Porque ela não aguentava mais aquele vizinho. Aleluia. Você pensa que tem crente que não ora contrário para você? Você pensa que não tem crente que joga maldição sobre as tuas costas? Aleluia, glórias a Deus. Tem, irmão, viu? Nem todos que estão na casa do Senhor, que se diz amém, amém, vai entrar no reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que nós mesmos temos que orar por nós e repreender toda palavra de maldição que vem contra a nossa vida e contra a nossa família. Aleluia, glórias a Deus. Porque nem todo mundo gosta de nós. Aleluia. Você pensa que todo mundo que olha
temos Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Nós temos Deus que está acima de todas as coisas, que está acima de tudo e de todos, aleluia. O Deus grande é o Deus que tudo pode fazer na minha vida e na tua vida. Abaixa nós cremos nesse Deus, aleluia. E quando nós mudar nosso coração, grande será a nossa bênção, aleluia. Conversa com Deus, fala com Deus, Senhor. Será que eu estou orando certo? Será que eu estou orando errado? Me ensina, porque Deus te ensina, aleluia. Deus é professor dos professores, aleluia, glórias a Deus. Deus é médico dos médicos, juiz do juízo, cirurgião do cirurgião, aleluia, enfermeiro dos enfermeiros, aleluia, patrão dos patrão, aleluia. Então conversa com Deus, que Ele vai te ensinar a maneira de dançar. Deus é maravilhoso. E quando a menina viu que Ana foi agraciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a menina ficou com raiva. Ela ficou com ódio. Quanto tu tem raiva de você quando você recebe a vitória? E quando vê você aí só orando, só pedindo, só orando, só pedindo, e nada, ele se alegra. Mas quando ele vê que você está sendo abençoada, você está sendo abençoado, a ira entra no coração. Aleluia! Glórias a Deus! Mas bem-aventurado aquele que se alegra com a tua vitória. Bem-aventurado é aquele que se alegra com a tua bênção. Bem-aventurado é aquele que se alegra com a tua cura, com a sua porta aberta. Porque Deus, Ele se alegra conosco e dá vitória para Ele glorificado e exaltado. Deus, Ele se alegra, igreja. Deus, Ele se alegra. Né? Bem-aventurado é aquela irmã que a outra chega e fala assim: irmã, graças a Deus esse aqui é vitória. Bem-aventurada essa irmã que vai lá e dar um abraço nela e fala: irmã, estou muito alegre com a tua vitória, mas de coração, e não de ira e de raiva porque a irmã recebeu a vitória, porque a irmã recebeu a bênção, né? Às vezes a irmã cresce espiritualmente dentro da igreja, outra vai lá e fica com raiva. Nossa, quanto tempo que eu estou aqui, tantos anos que eu estou aqui, aleluia, e ainda não fui levantada, ainda não tem nada na minha mão, nem um carro, nem nada, e a irmã chegou hoje, já está sendo agraciada, já está sendo abençoada, é porque Deus achou graça em ti, aleluia. Deus olhou para você e achou graça, e te agraciou, e te deu a vitória. Amém, Deus? Diga com essa palavra no seu coração. Creia na sua vitória, creia na sua bênção. Aleluia, glórias a Deus. E somente crê que a tendência do Senhor é multiplicar as bênçãos na sua vida. Porque Deus não gosta de ver o seu filho triste. Deus não gosta de ver os seus filhos de cabeça baixa no mundo, não. Deus gosta de ver você alegre, com um sorriso estampado no seu rosto. É assim que Deus gosta, e é assim que Deus se alegra de te ver. Aleluia, glórias a Deus. Então se alegra com teu Deus e adora Ele com as palmas. Que Deus abençoe meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi até aqui que Deus falou, amém? Que eu pude falar, que eu pude passar, eu passei, né? Que ele aqui falar, o Espírito Santo de Deus, que fala em cada coração nessa noite. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aqui tem uma irmã do nosso meio, glórias a Deus, Deus que deu grande livramento, viu? Grande é o livramento de Deus para a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Cadê você? Não. Está para trás. Não. Quer o livramento do Senhor na sua vida. Grande é o livramento de Deus para a tua vida. Aleluia, glórias a Deus.
Isso, irmã, pode receber o grande amor de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus está ligando aqui, ó, uma varoa e varão de infarto. Para você saber que é Deus que está falando com você por esses dias, você pôs a mão no seu coração e fez tipo uma massagem assim, ó, no teu coração. Não sei o que está acontecendo, eu estou com uma dor aqui, ó. Aí você falou, acho que é dor muscular. Não, Deus te deu livramento de infarto, recebe. Não. Cadê a irmã revelada? Lá atrás, é nossa irmã lá. Pode receber. Vocês não é para estar aqui hoje, mas Deus ficou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus ele é bom e maravilhoso. Deus está dando livramento aqui, ó, para duas varoas e para dois varão tramposa nas tuas pernas. O Senhor está dando um grande livramento. Não caminho é cima. Amém. Glória. Não, velho, não. Glória a Deus, Vocês estão aleluia. tudo assim, com as pernas ruins, misericórdia. Meu Deus do céu, irmão. Vocês estão tudo com as pernas ruins. Está que nem o Ivô, né? Está caminhando pela graça. É? Quem está caminhando pela graça? Mas tem que caminhar pela graça, viu? Porque eu também estou caminhando pela graça. Porque o que tem de crente com problema no joelho, o que tem de crente com problema no joelho é muitos. É muitos. Graças a Deus, Deus está sustentando, Deus está dando graça e dando força. Recebe o livramento de Deus na vida de você. Recebe o grande livramento de Deus. Deus hoje está dando saúde. Deus dá saúde para a igreja aqui, ó. O Senhor está dando saúde. Deus está dando saúde nessa noite. Recebe saúde de Deus na tua vida. Você que crê, recebe saúde. Recebe a alegria de Deus. Deus está dando alegria no teu coração. Deus está dando alegria. Recebe a alegria da graça de Deus. Olha. Aleluia! Porque Jesus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando, Deus está zelando. Aleluia! Deus é fiel. E que eu decido exaltar ao santo nome do Senhor. Grande é o livramento que Deus está dando para Marcelo nessa noite. Grande é o livramento de Deus na vida de Marcelo. Porque se não fosse Deus na vida de Marcelo, Marcelo não estava mais vivo. Eu vi um ônibus pegando Marcelo e jogando ele longe. E Deus está dando um grande livramento. Grande é o livramento de Deus na vida. Aleluia. Porque Deus ama muito ele. Viu? Deus ama ele. Porque Marcelo para Deus é como uma criança. Viu? É como uma criança, Deus tem ele como uma criança, e não como um adulto, como uma criança. Muitos podem olhar para ele vendo como um adulto, mas para Deus ele é uma criança. Quando estiver orando, apresenta o Marcelo na mão do Senhor. Ora por ele, Deus. Porque ele prega essa rua e ele não olha, você vem cá da esquerda, você vem da direita, ele lasca a cara para cima e vai embora. Viu? Ora por ele. E Deus tem dado muito livramento para ele. Viu? Em nome de Jesus. Tá? Tem uma irmã aqui, ó. Tem duas irmãs e tem um irmão que Deus está dando livramento de você passar na faca. Viu? De você passar na faca. Viu? Você já sabe o que é a faca, né? É a cirurgia. Cadê essas duas irmãs? Irmã Edna. Vixe, vocês estão querendo passar na faca, misericórdia. Deus é mais. Então, sangue de Jesus tem poder para refletido. Uma irmã é, a outra irmã ali, ó. Tem irmã da mão ali, ó. Isso, recebe aí o livramento de Deus. Viu? Recebe o livramento do Senhor da sua vida. Glória a Deus. As irmãs vai decidir, ora a Deus. Ora para o Senhor que Deus vai te dar saúde, vai te dar estado, e o nome
glória seja glorificada. Põe Deus na tua frente. Põe Deus acima de todas as coisas. Põe Deus acima da enfermidade, acima dos problemas, acima da tristeza, da angústia, da aflição. Põe Deus acima de tudo. Aleluia. Não faz o teu Deus pequenininho não, porque tem gente que olha para o problema dele e vê tão grande, né? E Deus fica tão pequenininho, né? Desenho o caminho, né? Parece que Deus está desse tamanhozinho. E o problema dele está maior do que Deus. E nós temos que pôr Deus maior do que os nossos problemas, viu? Maior do que a nossa situação. E Deus dá vitória. Amém? Igreja, antes da oração da fé, eu creio muito na oração da fé, igreja. Quem crê na oração da fé? Amém. Igreja, eu creio demais na oração da fé. Eu tenho recebido muitas bênçãos na oração da fé, viu? Por isso que chama oração da fé. Então, na oração da fé, nós vamos orar, viu? Mas é para orar com fé, igreja. Quem vai orar com fé? Vai mesmo? Porque o irmão Carlinhos hoje, ele esqueceu o celular dele lá no banco, viu? E naquelas caixas lá do lado de fora. E quando ele foi, quando chegou em casa, né, meu cara? Porque 5 horas da tarde, tu percebeu que eu estava sem celular. Ele estava sem o celular. Então nós vamos orar. E nós sabemos que a fé ela move montanha. Que quem tiver com esse celular, que venha devolver aquilo que não é dele. E Deus pode mais tocar no coração dessa pessoa, tá? E ligar para ele e mandar ele buscar o celular dele. Amém? Quem crê? Quem crê que Deus pode fazer isso? Você crê, igreja? Você crê em nome de Jesus? Amém? Que Deus abençoe. Né? Aqui amanhã é sábado, né? Isso amanhã a gente está pregando aqui. Amanhã está pregando nossa irmã Olga. Amanhã está nossa irmã Olga em nome de Jesus aqui, trazendo a palavra do Senhor, começando a campanha conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo de manhã tem consagração. Domingo de manhã tem consagração? Não. Domingo tem reunião. Quem vai para a reunião? Só a irmã Edna. É para ir as irmãs da livraria e é para ir as irmãs Breira. Viu? É para comparecer. Amém? Os dirigentes, tanto primeiro como segundo, quando o cara não vai, eu vou, né? Porque se ele fosse, eu não ia. Mas explica tudo, vou, está trabalhando. Então, os irmãos que estiverem trabalhando, tudo bem, mas os irmãos que não estiverem, compareçam. Amém? Vocês que trabalham na livraria, vocês que são obreiros, tá? Compareçam em nome de Jesus. O que Deus fala? Vale mais a obediência do que o sacrifício, não é isso? Porque se nós estamos aqui e não obedecer, adianta alguma coisa? Não adianta nada, não. Não está dentro da obediência. Amém? Então vamos obedecer, amém? E segunda-feira de manhã, tem consagração da nossa irmã Olga. E à noite está a nossa irmã Olga. Terça-feira, nosso irmão Francisco. Ele não terminou, não, né? Quem estava aqui terça-feira? Você acha? O irmão Francisco terminou, não, né? Ele não falou nada, não. Ele Tem terminou, certeza né? que essa matéria? Não? Então, amém. Então, terça-feira está nosso irmão Francisco aqui. Em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, Deus abençoe meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, em nome de Jesus. Vamos estar fazendo a oração da fé. E nessa oração, vamos estar apresentando, tá? Que Deus vai de encontro com essa pessoa que tiver com o celular, porque eu creio que alguém pegou, porque já tirou o chip, né? Porque quando você liga, só dá a caixa postal. Então já tiraram o chip. Mas Deus tem poder de ir lá e quebrantar o coração dessa pessoa e essa pessoa devolver o celular, porque tem muita coisa no celular dele. Então vamos orar em nome de Jesus. Tá? Porque o Senhor diz que a união ela faz a força. Né? E aonde tem união tem que ter fé. E se nós unir a nossa fé, uma fé com o outro ali, vou unir minha fé com o pastor Noel aqui, vou unir minha fé com o irmão ali, com o irmão Thaís, com o irmão ali, José ali, vou unir minha fé aqui com a irmã Lia, vamos unir a fé aqui, vamos unir a fé e vamos orar. E Deus, eu tenho certeza que vai visitar essa pessoa
e vai dar a vitória. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu dou oração com a fé. Após a oração da fé, o pastor Manuel vai estar ungindo. Amém? Glórias a Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado. Nesse momento, meu Deus, teu Pai, levanta a tua igreja de oração. Pai querido, Pai amado, tu sabes, meu Deus, que teu filho se não esqueceu do celular. E ele precisa daquele celular, meu Deus. Pai, vai te encontro, meu Pai, visita essa pessoa que pegou o celular do teu céu, meu Pai. Venha devolver ele que não pertence a ele. Visita o coração dele agora, visita a mente dele. E coloca essa pessoa do outro lado. Meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado. Pelo teu serviço, meu Pai querido, vai escrever. Tamanho do grão de mostarda. Meu Deus, meu Pai, a montanha, ela pode ser movida. Então, ouve, meu Pai, nessa noite. Ouve, meu Deus, a tua mão, daquele coração, daquela mente. E comanda, meu Deus, meu Pai, para aquela pessoa não vê, meu Pai. Ah, Jesus querido, Jesus amado, tu que queres, Senhor, do teu poder e da tua glória. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa teu povo, dá vitória teu povo, guarda teu povo, dá livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva teu povo em paz, leva teu povo em segurança. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia hoje, perdoa a nossa vida, assim como nós perdoamos nosso devedor. Não deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória, para Deus sempre. Amém, Jesus? Primeiro Pai, com o nosso lar, segundo presida, terceiro lá para o hospital, e diga bem forte comigo, a paz de Jesus, a paz de Jesus e a paz de Deus. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos e o pastor vai pedir. Irmão, tem alguém com guarda-chuva, preto, calça de madeira? Tá lá dentro? Vamos ver se é aqui com guarda-chuva. Já precisa ser. Bem, vamos. Abençoe. Sim.